Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência na área, bacharel em engenharia de software, mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial e testes de software e especialista em docência no ensino superior. E dentro desses episódios aqui, eu trago a vocês estratégias de como te ajudar a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Dentro do nosso episódio de hoje, eu vou trazer a vocês 7 dicas que você pode usar durante as entrevistas em testes de software para que você consiga então ter uma performance, um desempenho melhor dentro das entrevistas que você for fazer relacionadas a testes de software. Bem, a gente vai começar aqui então esse nosso episódio de hoje por setar aqui uma base aqui do que seriam os pré-requisitos, né? Os comportamentos em geral que você precisa já trazer junto contigo durante essas entrevistas que você for participar voltados a testes de software, né? Na verdade, eu diria que essas dicas, dessa base inicial, ela vai servir para você em qualquer lugar que você for fazer entrevista, em qualquer cargo, em qualquer papel que você esteja, ok? São eles: sinceridade, análise e comunicação. Sinceridade, análise e comunicação. Você tem que lembrar desses caras aqui, que é o SAC, ok? Sinceridade, análise e comunicação, ok? Sinceridade, porque enquanto você está em uma entrevista, em um processo de entrevista para teste de software, você precisa entender que os exemplos que você for dar são exemplos que precisam ser exemplos reais, exemplos que aconteceram com você. Você precisa falar daquilo que realmente faz parte da sua trajetória. Você tem que falar de uma maneira que deixe claro que aquilo que você está demonstrando, aquilo que você está falando é realmente algo que aconteceu no seu dia a dia. E essa sinceridade, a gente precisa ressaltar ela aqui. Por quê? Porque geralmente quando a gente está num processo de entrevista, existe um mix de sentimentos dentro de nós, né? Uma parte de nós nos diz: eu preciso muito passar, eu preciso muito vencer, eu preciso muito entrar. E às vezes essa parte ela acaba por fazer com que a gente acabe por, em um momento ou outro, mentir sobre algo e dizer que algo aconteceu realmente na nossa trajetória quando não aconteceu. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a partir do momento que você está numa entrevista, a pessoa que está te entrevistando, ela está ali apenas para te ouvir. E geralmente quando a gente começa a contar algumas inverdades, isso faz com que a pessoa que está nos ouvindo consiga entender, perceber isso claramente, de uma forma que a gente não percebe, entende? Então é extremamente importante que você entre para uma entrevista disposta a dizer: eu não sei, caso você realmente não saiba responder algo, ok? Não tente enrolar, não tente, sabe aquele famoso embromation, não vai funcionar. A outra pessoa, ela está numa posição melhor do que a sua de conseguir identificar qualquer tipo de mentira que você for contar. Então, não conte inverdades durante esses processos. Mantenha-se firme no que você sabe e não conte nada além do que você sabe, entendeu? Tipo, não tente inventar, não tente embromar, porque isso vai ser pego e vai ficar muito ruim para você em um caso como esse. Tá bom? Então, sinceridade é um dos pontos que formam aí esses nossos pilares, né, do SAC quando a gente for chegar em uma determinada entrevista, ok? Segundo, análise. Lembre-se disso. Enquanto você estiver numa entrevista, a velocidade, na maioria das vezes, não vai importar, ok? A velocidade, na maioria das vezes, não vai importar. Ou melhor, vamos colocar assim, ó, a velocidade, na maioria das vezes, vai ter menos prioridade do que ser assertivo. Acho que assim fica mais fácil para a gente entender aqui.
Tem muitas pessoas que quando elas recebem uma pergunta, elas se forçam a responder essa pergunta de bate-pronto. Então eu vou lá e falo assim para você: olha, eu tenho aqui esse determinado software, ele precisa ser testado. O que você testaria aqui? E na hora você tem alguma coisa na sua mente que te força, que te empurra para você responder imediatamente. E você começa a falar desembestadamente. Não, blá, 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 blá. E quando você dá por si, você fala: nossa, o que eu falei não faz o menor sentido. Entendeu o que eu quero dizer? É muito melhor você parar, respirar, entender o problema e pensar. E depois de alguns segundos você responder. Entendeu aqui a ideia? Por que isso? Porque durante uma entrevista é muito melhor que você seja mais... que você tenha mais acurácia, que você seja mais assertivo, mais assertiva na sua resposta, do que você responda rápido. Porque não é uma competição de quem responde primeiro, mas sim uma competição de quem consegue pensar e definir melhor e tomar decisões melhores durante o seu dia a dia de trabalho. E a entrevista é isso, entendeu? É você se apresentando para a empresa se apresentando a vocês e vocês tendo um bate-papo para tentar identificar o máximo de comportamentos possíveis que depois vão se demonstrar como sendo, né, adequados para aquela determinada vaga ou não. Então, sempre pensa nisso. Pensa assim, ó, quando eu for entrar para uma entrevista, eu tenho que ir com o SAC, sinceridade e análise, ok? E o C, o que é o C? Comunicação. O C do comunicação vai ser assim: eu preciso me comunicar de maneira eficiente. Eu preciso ser objetivo nas minhas respostas. Eu preciso ser claro nas minhas respostas. Entendem? Eu preciso ser didático nas minhas respostas. Sabe? São algumas coisas que estão aqui relacionadas à comunicação. O que acontece às vezes é o seguinte: eu vou lá, vou fazer uma entrevista, e aí a pessoa vem e me faz uma pergunta. É uma pergunta simples. A pessoa faz uma pergunta assim: você sabe automatizar testes? E aí você começa: não, porque 3 meses atrás eu fiz um treinamento. Nossa, o professor, ele era muito bom. Vou te dizer que, olha, ele falou sobre muitas coisas. Eu adorei o jeito que ele explicava. Nossa, as ferramentas que ele usava, as coisas que ele fazia. Sabe que teve um aluno da sala que estava lá fazendo uma automação e, nossa, ficou muito legal. Estão entendendo o que eu quero dizer, né? Onde eu quero chegar aqui? A pergunta foi uma pergunta que ela tem uma resposta, que a gente chama geralmente de uma resposta fechada. Que é assim, ó: você sabe automatizar testes? Você não começa a contar uma história. Você diz sim ou não. Por quê? Porque foi uma pergunta de sim ou não. Entendeu? É uma pergunta fechada. É tipo assim, olha, você responde sim ou responde não para aquilo. Você não conta uma história para explicar. É a mesma coisa que eu chego em você e digo assim: olha, me diz uma coisa aí, vai lá fora, dá uma olhada no céu. Vai chover? Não? Ou vou fazer até uma pergunta mais simples ainda, porque vai chover, pode ter uma certa complexidade, né? Vamos fazer uma pergunta mais simples. Vai lá fora, olha pro céu e diz se está sol. Quando você volta, você fala está ou não está. Você fala assim: olha, você já concluiu a faculdade? Você fala sim ou não. Entende? Não tem, sabe, não tem uma conversa, não tem um texto que você vai ter que falar. Não, é sim ou é não, é sim ou é não, é sim ou é não. Isso está envolvido com o C do SAC. Entendeu? Sinceridade, análise, 3, que é a comunicação. Pergunta fechada, resposta fechada, beleza? Ó, você sabe fazer isso? Sim ou não? Você sabe fazer aquilo? Sim ou não? Você já teve a oportunidade de fazer isso? Sim ou não? São perguntas fechadas. Agora, quer ver uma pergunta aberta? Me fala um pouco mais sobre as experiências que você já teve automatizando testes. Aí é outros 500. A pessoa abriu para você contar mais. Então, identificar perguntas abertas e perguntas fechadas é algo que vai mudar assim, a sua produtividade
durante o decorrer das entrevistas. Por quê? Porque isso vai fazer um papo muito mais fluido. Por quê? Porque você já chegou preparado para o C do saque. Ok? Ótimo. Show de bola. Entendi, Júlio. Então deixa eu ver se eu peguei aqui. A base para o que a gente vai conversar aqui hoje é que eu já chegue para a entrevista já com o saque aqui na minha mochila, certo? Exatamente. Sinceridade, análise e comunicação. Lembrando, sinceridade, eu vou contar somente a verdade, apenas a verdade e nada mais que a verdade. Análise, eu não vou responder rápido, eu vou tentar responder certo. C, comunicação, eu vou me comunicar de maneira apropriada. Vou ser objetivo, vou ser claro, vou ser, né, vou passar as informações que eu tenho que passar de maneira didática. Beleza? Beleza, show. Se alguém te perguntar se o céu, se está sol, você responde sim ou não. Se alguém te perguntar o que você acha do tempo hoje, aí você vai ter muito mais a dizer. Beleza? Show até aqui? Perfeito. Ótimo. Agora então que você já tem a base dos fundamentos do que é o mínimo que é esperado para você durante a sua entrevista, vamos falar um pouco aqui sobre algumas dicas específicas para entrevistas de teste. Tá bom? Pode ser que você pegue algumas coisas aqui que sirvam para qualquer outra entrevista, mas eu trouxe aqui para vocês algo focado em testes porque é o que geralmente eu vejo mais dentro dessas entrevistas. Eu digo para vocês, já participei de dezenas de entrevistas como eu sendo candidato e também já participei de centenas de entrevistas sendo eu o entrevistador. Quando eu falo centenas, estou falando de verdade mesmo, porque eu já contribuí muito entrevistando pessoas. Então, esses são pontos que realmente assim, eu vi no dia a dia e que poderiam ter feito com que candidatos conseguissem ter tido um desempenho muito melhor. E que eu já identifiquei em mim também como sendo coisas que me fariam ser melhor numa entrevista, tá bom? E também de feedbacks que eu já recebi de recrutadores. Então, basicamente é isso, tá bom? É uma lista aqui concisa de 7 dicas para te ajudar a conseguir ir muito melhor nas entrevistas. Vamos lá então. Primeira dica é: tenha as suas explicações feitas através de exemplos. Através de exemplos. Vou te dar um exemplo. Tá entendendo aqui já, né? Vou te dar um exemplo. Dentro da entrevista, eu preciso, ou melhor, me foi pedido que eu explicasse sobre como funciona a criação de scripts de testes web. E eu preciso explicar isso, ok? Então, eu vou explicar com um exemplo. Vou falar, deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um pedaço de código onde eu vou adicionar comandos que vão simular um ser humano interagindo com a aplicação web. Para que esse script funcione, eu vou precisar de uma biblioteca que forneça esses comandos. Além disso, vou precisar aqui de um driver. Esse driver aqui é o que eu tenho como sendo uma ponte que vai conectar o meu script ao browser, ao navegador, ok? E aí então eu tenho que ter também um navegador. Quando eu rodar o código, ele vai enviar comandos para o driver que vai então manipular o meu browser como sendo um ser humano. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um determinado teste a ser realizado, é um login. Eu vou escrever comandos que vão abrir o navegador, navegar para uma página, clicar em um campo e digitar a minha credencial, clicar na senha e digitar a minha senha, clicar no botão entrar. E então validar que apareceu uma mensagem de seja bem-vindo para aquele meu usuário. Quando eu executar esses comandos, eles vão enviar comandos para o meu driver e o meu driver vai então se comunicar com o meu navegador executando essas ações lá dentro. E com isso o meu teste vai ser realizado dentro dessa plataforma web. Ficou claro esse exemplo? Entende o que eu quero dizer? Eu explico o conceito, mas explico através de um exemplo. Explico o conceito
e dou um exemplo. Explico o conceito, dou um exemplo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Pelo seguinte, em teste de software, a gente tem um problema. O problema que a gente tem é o seguinte, a gente tem muitos conceitos, pouca prática. Muito conceito, pouca prática. Vou explicar melhor para vocês. Se você for conversar com algum amigo, com alguma amiga, e que você perguntar para eles assim, olha, eu estou querendo migrar para a área de testes, e eu queria saber um pouco mais sobre quais são os assuntos que eu deveria estudar. Você vai perceber que sempre vai ter um amigo seu que vai falar assim, estuda sobre a pirâmide de testes. Sempre vai ter um amigo que vai falar isso para você. Estuda sobre a pirâmide de testes. Só que se você for perguntar para o seu amigo se algum dia na vida ele aplicou a tal da pirâmide de testes, ele não vai conseguir responder. E se você pedir para esse seu amigo um exemplo de como que se aplica a pirâmide de testes, ele não vai conseguir passar na explicação, ele não vai conseguir dar uma explicação melhor do que a explicação que ele ouviu em alguma palestra ou de alguém superficialmente, mas prática mesmo, no dia a dia. Vou dizer para vocês assim, que, sabe, só para você ter uma noção melhor. Se a pessoa que fala da pirâmide de testes não tem acesso ao código do software e, sei lá, não conhece sobre testes de unidade, testes de integração, ou se a pessoa, sabe, cria uma estratégia de testes, mas não divide a estratégia de testes com os desenvolvedores e os desenvolvedores realmente absorvem essa estratégia de testes e aplicam, não tem pirâmide de testes. Entendeu? Por quê? Porque pirâmide de testes, ele não é só um conceito de um desenho de uma pirâmide, é mais do que isso. Existe uma escolha estratégica de o que testar em cada nível. Então, é algo que inclui o desenvolvedor e o testador trabalhando tão junto, que o desenvolvedor conhece de todos os testes que o QA vai fazer e o QA conhece de todos os testes que o desenvolvedor vai escrever, e eles discutiram e combinaram isso juntos. Isso tomou tempo dos dois e ambos conhecem o código do outro. Se o seu amigo que falou sobre pirâmide de testes não vive isso, puxa, provavelmente ele ou ela nem sabe sobre o que na real é pirâmide de testes. Entendeu? E eu vou dizer para você novamente, em testes de software nós temos um problema. A gente tem muito conceito, pouca prática. Ok? Então, se você pensar o seguinte, olha, eu vou chegar na entrevista e vou dar um exemplo, sabe o que você está fazendo? Você está se forçando a pensar na aplicação prática daquilo. E algumas vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, eu não sei como aplico isso na prática. E aí você vai ter duas opções. Ir lá e estudar sobre aquilo, ou 2, abandonar isso por hora e esperar que um dia, quando você tiver tempo de pesquisar, você passe a falar sobre aquele determinado conceito. Entendeu? Agora, o que acontece geralmente é assim. A pessoa chega na entrevista e começa a falar sobre um conceito como se ela soubesse a aplicação prática. Ela não sabe, mas ela começa a falar, não sei o que, tabela de decisão, partição de equivalência e a pirâmide de testes e não sei o que. Aí a pessoa para de falar. Aí vem o entrevistador e fala assim, será que você pode me dar um exemplo de partição de equivalência? Aí a pessoa fala, eu não sei não. Geralmente é assim, sabe, o comportamento da pessoa assim, não, eu falei partição de equivalência? Não, isso daí é um negócio que a pessoa usava lá na empresa, eu nunca usei não. Ué, mas você estava falando que você usava? Não, eu não usava, era outra pessoa que usava. Não, e tabela de decisão? Será que você pode me dar um exemplo aí? Eu vou pegar aqui um requisito. Você pode riscar aí uma tabela de decisão para você mostrar aqui para mim como funciona? Posso sim. Tabela de decisão é aquela lá que eu olho para saber se, né, por exemplo, você tem lá de 12 a 18 anos, né, como sendo o limite, eu uso 12 e 18, não é isso? Não, eu acho que isso daí que você está falando é uma parte de análise do valor limite, não é tabela de decisão. Não. Então eu acho que eu não usava não. Mas calma, você também mencionou isso no seu discurso. Não, mas eu não usava lá não. Tá, você também falou de
pirâmide de testes, né? Então, quais foram as maiores dificuldades em você aplicar isso no seu dia a dia? E a pessoa fala, eu não sei, porque eu sempre testei sozinho lá no topo da pirâmide. Inclusive, eu já falei muitas vezes para o meu diretor que isso não é o certo a fazer, sabe? Estão entendendo o que eu quero dizer? Tipo, é superficial, não é profundo. É algo que a pessoa ouviu muito falar, mas nunca perdeu 5 minutos para ler um artigo sobre aquilo. Nunca gastou 30 minutos para aplicar na prática e ver. A pessoa só ouve o conceito e fica falando. Eu chamo isso de QA papagaio. Aquele QA que ouve alguma coisa, não busca sobre e continua falando daquilo o tempo todo. A pessoa fala do conceito, mas não entende nada sobre a prática. Então a primeira coisa para que você possa evitar isso, que é a nossa primeira dica aqui hoje, né? Dessas 7 dicas para entrevista tá indo para a entrevista? Tô. Pensa em exemplos práticos. Se você pensar em exemplos práticos, você vai se forçar a eliminar essa carga de conceito sem aplicação prática. Isso vai fazer com que você passe menos vergonha durante a entrevista. Entendeu? Porque veja, quando a pessoa está lá falando, ela está falando cheia de si. Não, eu vivi isso. Não, eu sei disso. Não, isso é um negócio que eu entendo. Quando chega na hora H, que a pessoa fala, então risca e me mostra um exemplo. A pessoa fala, não era eu que usava. Não era eu que fazia. Puxa, na hora, sabe, o nível de confiança do entrevistador já começa a cair, assim, porque fala, mas peraí, fala do que você fez. Fale do que você fez. Fale do que você fez. Entende? Tipo assim, quando chegar lá na entrevista, entende? E esse daqui é um dos nossos pontos aqui. Fale do que você fez. Não fala do que o outro fez. Fala do que você fez. Entende? O que você fez dentro daquela empresa que você trabalhava? O que você fez dentro daquela experiência que você teve? Você não usa o nós durante a entrevista. Você não usa o eles. Você não usa o elas. Você usa o eu. Porque é uma entrevista com você, não uma entrevista com as pessoas que trabalharam com você. Entendeu a diferença? O que eu fazia, o que eu fiz, isso foi eu que fiz, isso foi eu que realizei, isso foi eu que estruturei. Entendeu a ideia? Fala de você, não fala do outro. Beleza? Lembra disso? Porque lá na entrevista, uma das coisas que mais acontecem é pessoas falando de vitórias dos outros. Não é sobre a vitória dos outros, é sobre a sua vitória. Beleza? Vamos seguir aqui então. Quando a gente vai para a entrevista também, essa é a nossa segunda dica, tá? Você precisa sempre pensar em mais do que uma possível solução para algo. Vou dar um exemplo. A pessoa chega na entrevista e aí o entrevistador pergunta para ela assim: qual é a melhor ferramenta de testes? E a pessoa fala assim: deixa eu ver qual que é a ferramenta que eu mais gosto. Eu adoro Cypress. A melhor ferramenta de testes é Cypress. Tem alguma outra que você poderia recomendar? Não. Cypress é a melhor delas. É a mais moderna. Não sei se você viu, mas tem um monte de curso de Cypress hoje em dia. Não sei se você viu, mas Cypress é o que é mais pedido nas vagas hoje em dia, né? Você já percebeu? Melhor ferramenta hoje é Cypress. E a pessoa morre ali. Por que isso? Porque quando você está trabalhando quando você está no dia a dia da organização, a pessoa que tem apenas uma solução para um problema, ela não consegue vislumbrar outros quando aquele não é o suficiente. Entendeu? Então a minha dica para você é a seguinte: sempre quando você for para uma entrevista, que você for participar de uma entrevista, vai munido de pelo menos 2 coisas para cada um dos tópicos que você que você acredita que será abordado lá dentro. Então, se alguém te pergunta sobre como é que você soluciona um problema, tenha em mente pelo menos 2 possibilidades de resolver aquele problema. Porque daí você vai demonstrar para o seu entrevistador que você pelo menos sabe que precisa ponderar em pelo menos 2 possibilidades antes de entregar a solução de algo. Entende?
E eu digo para você que isso é algo que eu aprendi assim dentro dessa minha carreira de consultor. Nossa, tipo assim, eu vou dizer para vocês que nunca eu tive apenas uma solução para algo. Sempre teve mais do que uma. E ter mais do que uma solução te ajuda a você ter uma noção de qual é a que mais se encaixa para aquele determinado contexto. Em testes de software, isso é extremamente importante. Então, quando você for indagado sobre a solução para um problema, tenta pelo menos trazer duas, para que você possa ponderar entre elas. Entendeu? Pondere entre as duas e com base nos resultados você possa escolher a melhor. Dentro das entrevistas de teste de software sempre tem isso. Ó, tem aqui duas ferramentas, tem aqui um problema, como que você resolve esse problema? Eu posso resolver com a ferramenta A ou com a ferramenta B. A ferramenta A me traz isso de benefício, isso de contra. A ferramenta B traz isso de benefício, isso de contras. Entendeu? Então você, trabalha com ambas. Ok? Show! Vamos para a terceira então. Terceira dica que eu dou para você é a seguinte: fale apenas sobre o que você fez, ok? Eu já tinha antecipado isso antes, mas está aqui novamente. Fale apenas sobre o que você fez. Se dentro daquela organização onde você trabalhava, você tinha dentro do seu time alguém que automatizava testes, você nunca vai falar que você automatizava testes. Por quê? Porque não foi você que automatizava. Tinha lá no seu dia a dia. Você via todo dia. Você observava como funcionava. Mas não era você que fazia. Então você não pode falar que você fazia automação de testes. E novamente eu digo aqui, a gente retorna lá no nosso ponto do saque. Né? Do S do saque, que é o da sinceridade. Às vezes a gente está tão, quer tanto aquela vaga, que a gente coloca os pés pelas mãos. A gente fala, não, eu fazia. Fazia? Então me diz uma coisa, como é que você fazia quando dava esse erro aqui? Não, nunca vivi isso daí não. Como que você fazia para escrever o primeiro teste? Eu não lembro muito bem, sabe? Como assim? Você vivia com automação de teste, você não lembra disso? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, sempre é sobre o que você fez, não é sobre o que os outros fizeram. Beleza? E se você fez algum trabalho em equipe, por exemplo, eu trabalhei junto com, a Priscila e junto com a Isabelle para que a gente pudesse executar um projeto. Qual foi a minha participação? Minha participação no projeto foi de fazer isso. Então vai lá e fala sobre o que você fez. O que você fez, não o que os outros fizeram. Entendeu? Beleza? Então esse é um ponto mega importante aqui, uma super dica para você. Outra coisa que eu dou de dica para vocês aqui, que é o número 4, é o seguinte: pergunte muito ao invés de supor muito. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, nós, dentro da carreira de testes, a gente acaba por, às vezes, ter um costume de supor alguma coisa relacionada ao comportamento do software. Supor. E eu digo para vocês que até tem um porquê, tem um motivo disso. Sabe qual é o motivo? O motivo é o seguinte. Dentro da carreira em teste de software, em grande parte das vezes, a gente não tem documentação. E para quem é novo aqui, eu vou explicar o que é documentação. Quando a gente fala de documentação, a gente está falando do seguinte: a gente tem aqui um app, tem aqui uma aplicação, ok? Essa aplicação aqui, ela é uma aplicação que, ela aparentemente é um e-commerce. Porque, não tem aqui um documento, um guia que fale, olha, esse é um e-commerce. Olha, se você clicar no botão A, vai acontecer B. Se você digitar X, vai aparecer Y. Se você for comprar com o usuário VIP, você vai ter desconto. Se você for comprar com o usuário normal, com o CEP de São Paulo, vai te dar um brinde. Não tem um lugar que está escrito essas regras. Não tem. Você só tem o software aqui. Aí sabe o que acontece? Acontece que você, por não ter o software, acaba usando uma abordagem que a gente tem em teste de software, que é uma abordagem estruturada chamada testes exploratórios. É uma abordagem super estruturada quando você faz da forma correta, tá bom? E o que você faz? Você explora o software, cria hipóteses, analisa aquele software.
explora ele, investiga ele. Ok? Isso faz com que a gente crie hipóteses sobre o software, crie hipóteses sobre como é que ele funciona. Mas a gente nunca assume, sabe? Ou seja, a gente nunca supõe um funcionamento dele e sai gritando por aí dizendo que ele está errado, sabe? Só que a gente acaba por não ter essa base de referência da documentação e isso cria em nós um comportamento de ficar supondo coisas. Olha, eu suponho que é isso, eu suponho que é aquilo, eu suponho que é aquele outro, e você fica repetindo que supõe. Quando você dá por si, você já está tratando aquilo como verdade. Você ainda não descobriu a verdade. Então você não pode supor. Entendem o que eu quero dizer? Você precisa descobrir, obter o máximo de informações possível para que você possa então ter a certeza de que aquilo que você está falando é aquilo que é o correto. Você não supõe. Então, o que eu trago para vocês de dica hoje aqui é o seguinte. Durante a entrevista, não suponha as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Você acessou uma aplicação, você digitou o usuário, digitou a senha e clicou no botão logar. E aí, depois que você logou, apareceu lá em cima uma mensagem escrito: seja bem-vindo, Júlio. E aí você supõe que aquilo é o certo. Você não sabe qual que era o resultado esperado para aquela determinada combinação de valores. O Júlio com a senha 123. Você não sabe o que era o resultado esperado. Mas como você viu que apareceu lá, seja bem-vindo, Júlio, você supôs que aquilo estava certo. Mas você não conhecia as regras de negócio e também não conhecia quais eram as características que estavam envolvidas com o Júlio senha 123. E olha só que interessante, por detrás do sistema existia uma regrinha que dizia que usuários poderiam ser usuários existentes, não existentes ou expirados. E o usuário Júlio senha 123 era um usuário expirado. Ele nunca poderia fazer login. Mas como você colocou o usuário Júlio e a senha 123 e apertou o botão logar e ele mostrou para você uma mensagem de sucesso, você supôs que era sucesso e não era falha. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se a gente supõe as coisas, a gente pode estar omitindo o que é um problema. Como que eu faço para descobrir se aquilo é realmente um problema ou é um sucesso, Júlio? Eu pergunto, eu questiono. Eu vou perguntar para o máximo de pessoas possíveis como é que aquela determinada funcionalidade deveria funcionar. E aí, uma vez que eu tiver o máximo de informações suficientes, eu consigo então tomar decisões sobre aquilo que eu estou vendo. Mas essa suposição faz com que você acredite que aquilo lá é o que você está vendo, é algo que muitas vezes não é. Ok? Em entrevistas, o recrutador, a recrutadora pode te dar cenários como sendo esse, ok? Onde eles te dão apenas um usuário e uma senha e vão te indagar sobre como é que você considera aquilo, se você considera aquilo como sendo um sucesso ou como sendo uma falha. E tipo, se você for parar a pensar apenas pelo que os seus olhos veem, sem realmente se questionar sobre o que era o esperado para aquele determinado software, isso pode te enganar de maneira a demonstrar ali essa falta de atenção quanto ao que é o resultado esperado daquele determinado teste. Existe um fundamento, que é o fundamento que descreve o que um teste é. Um teste é uma combinação de dados de entrada que, quando informados a um determinado sistema, serão processados e então te trará uma resposta. Se você não conhece, e você então vai validar aquela resposta conforme o que era o esperado. Então, se você tem apenas os dados de entrada e não tem o que é o resultado esperado, você não consegue julgar se aquilo realmente está certo ou se está errado. Entendeu aqui a ideia? Então, o fundamento é, você precisa conhecer os dados de entrada e precisa conhecer também os resultados esperados. Se te falta algum deles, fica difícil de você conseguir fazer um teste que é de verdade, que é realmente assertivo. Ok? Então, lembre-se disso durante uma entrevista. Se você está em uma entrevista e alguém está mencionando para você, está falando para você sobre uma determinada forma de uso do software,
que não está claro quais são as entradas ou não está claro quais são as saídas que deveriam ser esperadas, pergunte isso, levanta sua mão e fala, peraí, eu não entendi muito bem aqui, você quer que eu teste isso? Mas quais são os resultados esperados que você tem? Ou que nós esperamos para certas combinações aqui? E isso é algo que vai te ajudar a você, pelo menos, fundamentar essa parte inicial, que é, né, o fundamento de testes em si, que é conhecer quais são as entradas e quais são os resultados esperados para aquilo, ok? Quinta dica, explique suas decisões de maneira técnica. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que vai pensar em testes de software, mas de uma maneira não estruturada. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, alguém coloca na sua frente uma tela e pergunta para você, o que você testaria aqui? Eu vou materializar aqui um exemplo para vocês, tá bom? Você está aí agora, né, assistindo esse vídeo. Existem alguns componentes que estão ao redor aí dessa tela, não tem? Tem ali, por exemplo, o campo de comentários. Tem um botão ali, que é um botão de enviar o seu comentário. Não é? Tem outros botões que estão aí ao redor também, certo? A pergunta é, se eu te perguntasse agora quais testes que você faria nesse software que você está vendo, né? Com base na dica anterior, você teria que pelo menos saber quais são as respostas esperadas ou o funcionamento desse software para que você pudesse julgar de maneira mais apropriada, né, se deu sucesso ou se deu falha, certo? Beleza. Mas eu quero que você pense agora apenas em quais testes você faria aqui, ok? Quais são as entradas ou os comportamentos ou, sabe, as ações que você realizaria. E aí você vai começar a pensar em alguns deles. Pensou? Ótimo. Agora eu te pergunto, quando você pensou nesses testes que você listou aí agora na sua mente ou riscou no papel, quais foram as técnicas ou estratégias de teste que você utilizou? Quais foram? Você usou partição de equivalência? Usou análise do valor limite? Usou tabelas de decisão? Você usou testes exploratórios baseados em hipótese, baseados em falhas? Você utilizou análise de riscos, testes baseados em risco? Você utilizou algum tipo de cobertura de testes? Você utilizou... Estou entendendo o que eu quero dizer? Você usou algum tipo de heurística para poder aí, então, aplicou algum tipo de heurística para conseguir então identificar o que você testaria? Quais foram as técnicas que você usou para definir o que você testou? E talvez nesse momento você fale assim, não, Júlio, não pensei em nenhuma técnica não. Pois é. Esse é um dos pontos mais comuns dentro da área de testes hoje. Sabe o que é? Existem centenas ou milhares até de artigos de pesquisadores que criaram técnicas de como testar um software, estratégias de como testar um software. Tem, sabe, dezenas ou centenas de livros de testes explicando como você faz o seu trabalho em teste de software de uma maneira mais técnica. Ou seja, pensa no que testar usando ciência, usando métodos, abordagens que foram criadas especificamente para tornar o seu trabalho como analista de testes mais técnico. E aí quando eu te peço para você testar algo, você começa a usar apenas da sua experiência. Ah não, eu vou clicar ali porque um dia já deu erro. Eu vou clicar ali porque eu já ouvi falar que tem que clicar nesse botão. Ah não, eu vou colocar aqui com e sem comentário e vou clicar. E você está pensando nisso, nessas experiências que você já teve, mas você não sabe nem nomeá-las tecnicamente. Entende o que eu quero dizer? Na hora da entrevista, se você demonstrar o que você quer fazer no software e você ter encontrado isso com base no uso de técnicas e você nomear isso com base nas técnicas, quer dizer que você está sendo mais técnico, você está demonstrando o conhecimento formal que você tem em testes de software. E isso muda tudo, muda tudo. Estou falando para vocês de experiências que eu já tive com os meus alunos fazendo entrevistas em empresas.
eles chegam e eles explicam quais são as técnicas que eles usaram. Eles explicam qual foi o processo mental que ele usou para escolher o que testar. E sabe o que acontece? O recrutador, ou né, o líder técnico, o líder de testes, que entrevista essas pessoas, fala: nossa, mas caramba, eu nem sabia que existia ciência por detrás de testes. Pois é, existe. Existe, eu conheço, e eu vou compartilhar isso com vocês, e vou compartilhar isso com o meu time, e a gente vai testar de maneira mais eficiente. Entendeu? Então, explique as suas decisões de maneira técnica na hora que você estiver numa entrevista. Isso vai mostrar para a pessoa que está te entrevistando que você entende realmente do papel que você desenvolve, do papel que você desempenha. Ok? Vamos para a nossa sexta dica então. Esteja preparado ou preparada para codificar algum tipo de algoritmo. Eu estou dizendo isso para você porque hoje em dia tem cada vez mais se tornado algo comum que durante uma entrevista você tem que codificar. Ou seja, durante uma determinada entrevista, o entrevistador te diz assim: olha, agora é o seguinte, eu quero que você codifique aqui um algoritmo que seja capaz de receber duas entradas, fazer uma verificação qual delas é a maior e retornar verdadeiro ou falso dependendo disso. E aí você vai lá, com base no conhecimento que você tem de uma linguagem de programação específica, e você codifica ali esse algoritmo que foi ali lhe pedido. Entendeu? Você vai lá e codifica isso. Aí você fala assim: mas Júlio, olha Júlio, eu não sei programar. Puxa, mais de 87% das vagas, hoje em dia, pedem que você saiba programar. Você, analista de teste, saiba programar. Então, aprenda a programar. Busca, né, conteúdo sobre como programar. Quer ver um exemplo? Lá dentro do meu YouTube, tem uma playlist chamada Curso Gratuito de Programação para QAs que querem automatizar seus testes. É uma playlist gratuita. Quase 7 horas de conteúdo completamente gratuito para você ir lá e aprender a programar. O que você está esperando? Se o mercado tem 87% das vagas que está pedindo isso, pedindo essa habilidade, vai lá agora e já aprende isso. Entendeu? Tem um montão de gente que está começando agora na área de testes e alguém foi lá e falou assim: olha, tira a certificação. Porque a certificação é o mais importante na sua carreira em testes de software. Segundo uma pesquisa que eu fiz, aqui com o meu time, deixa eu pegar o número certinho aqui para vocês, tá bom? Segundo uma pesquisa que eu fiz com o meu time, a gente descobriu que vou colocar assim, segundo uma pesquisa que eu fiz com o meu time, a gente descobriu que 84% das vagas nem menciona a necessidade de que você tenha uma certificação em testes de software. 84% das vagas que a gente estudou não exigem que você tenha certificação em testes de software. 84% não exige. Agora, quando a gente fala sobre capacidade de automatizar seus testes, 87,17% das vagas pede que você saiba automatizar testes. Vou falar de novo para ficar bem claro. 87,17% fala que você tem que saber automatizar testes. 84% nem menciona certificação na vaga. Aí eu pergunto para você: o que você tem que aprender primeiro? Ou o que você tem que fazer primeiro? Aprender a programar ou tirar uma certificação? Estão entendendo o que eu quero dizer? Pense o seguinte: existem muitos influenciadores hoje em dia dentro do nosso contexto de teste de software. Muitos. Influenciadores que estão nas mídias, influenciadores que são colegas seus, entendeu? Que não estudaram sobre dados, não olharam para as vagas abertas, nem nada disso. E mesmo assim acha que, sabe, que pode te influenciar. Tem muitos mesmo. Um montão de gente por aí que, sabe, acha que conhece sobre tudo. A coisa que te liberta são dados. Beleza?
Então a gente foi lá e estudou mais de 400 vagas de teste de software. E a gente olhou para elas e falou assim, mano, olha isso. Certificação, 84% das vagas não pede formalmente certificação. 87% exige para você que você saiba programar. Meu Deus, o que você está fazendo? Olha para o lugar certo, não olha para o lugar errado. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então programar é a primeira coisa. Lá no meu YouTube tem uma lista, uma playlist gratuita, um curso gratuito de programação para QAs que querem automatizar testes. Tá lá para você, gratuita, sabe? Terminou aqui de assistir, vai lá e começa a fazer essa playlist. Eu fiz essa playlist para você com quase 7 horas de conteúdo gratuito, explicando para você desde o comecinho lá, sabe? Com exemplos extremamente didáticos, pegando na mãozinha mesmo. Por quê? Porque eu sei da necessidade que o mercado está exigindo de você. Eu quero que você vença. Então, vai lá agora e já começa a aprender isso. Ah, Júlio, eu tive muita dificuldade com programação. Vai lá agora e dá uma chance, uma nova oportunidade para você mesmo. Para você mesmo. Entendeu? Corre lá e faz isso. Por quê? Porque isso pode acontecer dentro da sua entrevista. E quando acontecer, você vai precisar se livrar disso, entendeu? Eu vou te dizer uma pergunta que eu faço sempre. Eu vou lá e falo assim, ô candidato, qual é a linguagem de programação que você mais se sente confortável em usar? E a pessoa fala assim, eu me sinto confortável em usar Python. Ah, legal. Porque Python é muito fácil, né? Você já percebeu? É muito mais simples, né? Legal. Então me descreve aí. Como que você define um método em Python? Aí a pessoa fala assim, método? Você está perguntando do método, né? O método. Não é a classe não, não. É o método. Me descreve aí, como que você define um método em Python? Ah, método eu não sei não. Mas tipo, método é o mínimo. Tá entendendo o que eu quero dizer? É uma das coisas mais básicas do rolê todo de você saber programar. Por quê? Porque o que você for fazer, você vai fazer na maioria das vezes dentro do método. Entende? Então se você não sabe nem como declara um método, provavelmente você nem sabe programar, né, bem assim, ou não está preparado o suficiente. Entende o que eu quero dizer? Então é extremamente importante que você, sabe, conheça o suficiente para que você possa ir para uma entrevista e conseguir responder dúvidas básicas. Dentro dessa playlist gratuita que eu estou falando para você, você vai conseguir aprender tudo isso com Java. E quer saber o que mais? Java é a linguagem que a gente identificou como sendo a mais requerida pelo mercado. Em seguida, temos JavaScript. Entendeu? Então Java é a mais pedida. JavaScript é um negócio que você já tem que estudar também. Se você tiver um tempinho aí, já estuda também sobre JavaScript. E você vai conseguir aí, então ter muito mais oportunidades dentro do mercado de trabalho. Ok? Beleza. E aí a nossa sétima e última dica é a seguinte. Atenção aos detalhes. Ok? Atenção aos detalhes. Durante a sua entrevista, atenção aos detalhes. Tem alguns entrevistadores que eles, enquanto estão descrevendo o exemplo que querem que você, sei lá, vamos dizer que o entrevistador quer que você pense em uma estratégia de testes para algo. Então, ele vai começar a descrever o cenário. Olha, dentro dessa empresa, a gente tem 3 desenvolvedores sêniores, 2 QAs que são júniores, e eles estão pensando numa estratégia de testes para uma API. Mas essa API tem uma conexão com outro sistema externo, existe dependência entre eles, sabe? Atenção aos detalhes. Uma coisa que eu recomendo para você é o seguinte, tá na entrevista, tem uma folha de papel do seu lado aqui. Você está aqui na entrevista com o recrutador, tem uma folhinha de papel. Ele ou ela começou a descrever um exemplo, vai escrevendo lá. Perdeu alguma parte? Levanta a mão e fala assim, olha, é o seguinte, eu acho que eu não entendi bem. Você falou 2 ou 3 QA Juniors? Eu falei 2, obrigado. E tem aqui esse sistema. Me fala uma coisa, tem alguma informação adicional que você pode me dar sobre esse sistema? Tem sim, tá aqui, e vai anotando.
Ah, legal. Ó, e tem também isso daqui que aconteceu, né, no cenário. Você fala, ó, mas tem como você repetir de novo? Porque acho que eu não entendi. E ó, outra coisa, eu percebi aí um detalhe específico, esse daqui, ó. E fala, conversa, e anota, e conversa, e anota, e pergunta, e anota. Por quê? Porque como sendo um analista de testes, você vai precisar de fazer isso no seu dia a dia. Demonstrar essa atenção aos detalhes durante a entrevista vai fazer com que você se destaque dentro dela. Entendeu? Não tenha medo de perguntar. Quem atua quem atua na área de testes, como analista de testes de qualidade de software, QA, é alguém que é questionador, é o tempo todo questionando, o tempo todo perguntando, o tempo todo desafiando, querendo entender melhor sobre aquilo. Então, não tenha vergonha de perguntar, é isso que esperam de você, inclusive. Tem um dos meus alunos, que esse meu aluno estava entrando para trabalhar em uma empresa, e ele já estava na empresa já fazia mais ou menos um mês. E eu sempre falava para ele, porque eu mentorava ele bem de perto, falava, ó, pergunte, se você tem dúvida, pergunta, se você tem dúvida, pergunta, se você tem dúvida o quê? Ele falava, pergunta, então, tem que perguntar, beleza? Beleza. Chegava lá nas reuniões com o time dele começava a falar sobre um monte de coisa, e ele ficava com vergonha de perguntar. E não perguntava. Aí o que acontecia? Chegava lá no meio do ciclo de testes ou do ciclo de desenvolvimento, alguém ia lá e falava assim, olha, e aí, ô fulano de tal, você já conseguiu testar aquela parte? Ele falava assim, ah não, eu não sabia que tinha que testar. Não, mas a gente falou sobre isso na reunião. Ah não, mas é que eu fiquei com vergonha de perguntar, eu ia estudar depois e acabei esquecendo. Não, mas puxa, agora você já, né, perdeu aqui o timing, a gente já não tem mais tempo para testar. Puxa, desculpa, gente. Próxima reunião, mesma coisa. Próxima reunião, mesma coisa. Próxima reunião, mesma coisa. O que aconteceu? O time deu feedback negativo dele para os gestores demitiram ele. Por que isso? Ausência de perguntar. Entendeu? Se você é um QA e você não pergunta, você está correndo um risco gigantesco de lidar com algum problema só depois, onde já não tem mais tempo de lidar. A pergunta tem que estar aí, ó, na sua boca. Entendeu? Então, sempre pergunte, não tenha medo de perguntar. Perguntar o que as pessoas esperam de você. Então, na entrevista, pergunta um monte. Tá bom? Agora é o seguinte. Outra coisa que a gente faz, além de ter atenção aos detalhes, é julgar de maneira apropriada. Então, tem algumas coisas que a gente geralmente tem que fornecer de informações durante uma entrevista. Por exemplo, probabilidade, né, de algo acontecer, impacto que algo pode acontecer segundo aquilo que a gente entende, entendeu? Severidade, prioridade, são algumas coisas que podem lhe ser perguntados e você precisa entender para dar o seu feedback segundo o que você entendeu do cenário que lhe foi descrito, tá? Prioridade, impacto, severidade, probabilidade, impacto, prioridade e severidade são alguns dos termos que são muito utilizados, ok? E cada um deles representa algo. E eu vou deixar isso como sendo uma lição de casa para vocês. Depois procure mais sobre riscos e sobre defeitos. E vocês vão conseguir ver essas duas variações de probabilidade e impacto, severidade e prioridade no que você for encontrar. Tá bom? Vamos então agora fazer um resuminho aqui do que a gente viu durante esse nosso episódio de hoje. A gente começou então esse episódio de hoje falando que, olha, para você participar de entrevistas de teste de software, você tem que levar o SAC com você. O que é SAC? SAC é sinceridade, análise e comunicação. Ok? Sinceridade, eu só falo a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Análise, eu penso antes de responder. Ok? Eu penso antes de responder. Eu não saio respondendo na hora não. Eu penso antes de responder. Ok? Terceiro, que é o C, da comunicação. Tem perguntas abertas e perguntas fechadas. Se a pergunta é uma pergunta fechada, eu respondo sim ou não para ela. Se é uma pergunta aberta, aí eu conto uma história, mas de maneira objetiva, didática e clara. Ok? Sem embromation. Beleza? Aí vem para as 7 dicas. Primeiro, explique conceitos com exemplos. Então tem que ter exemplo para tudo aquilo que você faz, para tudo aquilo que você fala. Segunda dica. Segunda dica. Sempre pense em mais do que uma solução.
para aquele problema que você tá tentando encontrar uma solução para ele. Ok? Mais do que uma ferramenta, mais do que uma solução, porque isso mostra para o recrutador que você consegue ponderar entre várias perspectivas. Dica número 3. Sempre fale sobre o que você fez, não o que os seus amigos fizeram no trabalho, tá bom? Ah, não, lá na empresa eu participei de uma iniciativa que fazia automação de testes. Ah, você automatizou? Não automatizei não, foi os meus amigos. Não, então a entrevista é sobre você, não é sobre os seus amigos. Fala sobre o que você fez, ok? Dica número 4. Em vez de supor algo, pergunte sobre aquilo, tá? Em vez de colocar lá como se você sabe o resultado de algo, pergunte qual é o resultado de algo. Isso é super importante. 5. Descreva as decisões que você tomou de maneira técnica. Ó, eu escolhi que eu deveria testar esses 4 testes aqui, tá vendo? Esse teste A, B, C, D e E, com base nas técnicas A, com a técnica B e com a técnica C. Eu não escolhi só da minha mente não, ó, eu usei técnicas. Mostra isso pro recrutador, ok? Dica número 7. Se prepare para codificar durante a entrevista. Pode ser que em alguma das perguntas o recrutador te pergunte como é que você faz para codificar alguma coisa nessa linguagem de programação que você alegou saber utilizar, saber programar. E a nossa dica número 7 é: seja atento aos detalhes e saiba descrever também prioridade, severidade, impacto e probabilidade, tá? Essas daí são coisas que é muito importante para você, ok? Então tá aí para você essas 7 dicas, beleza? Seguida lá também do nosso saque, que é sinceridade, análise e comunicação. E isso tudo vai ajudar muito você no seu dia a dia, na busca pelo seu troféu que você vai buscar aí nas suas entrevistas. 7 dicas de entrevista para que você possa então arrebentar aí nas entrevistas que você for fazer, beleza? Muito sucesso a todos vocês, não esqueçam que eu estou aqui junto com vocês compartilhando o conteúdo frequente para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!